Bom, galera, vamos lá. Primeira semana de 2021, vamos fazer uma. Vamos dar uma olhada rápida em como está a situação na nossa conta agora, né? Para quem está pegando o vídeo agora e não acompanhou os outros, peço por favor, vá assistir o primeiro vídeo da playlist, onde explica todo o projeto, né? Então, só para lembrar aqui, a gente começa numa conta Cents da FBS, o saldo inicial de $100, né? Essa condição da conta Cents da FBS, ela mostra um saldo operacional de $10.000, né? Equivalente a $100 reais. Isso permite a gente operar na forma como a gente propõe. Assiste o primeiro vídeo com a descrição e para ficar ciente de como funciona a estratégia. Como a gente está hoje, 4 de janeiro de 2021, então, repetindo aqui, todos os valores abaixo aqui são os operacionais, tá? Se você quer saber em valor real, é só dividir isso aqui por 100. O nosso saldo operacional na conta, com o lucro já realizado, ele está em 10.462, né? Esses 462 são as contas que a gente já fechou, né? Com lucro, já realizou. Não tem mais como mexer, alterar esse valor ali. O saldo flutuante, ele engloba esse valor e o saldo das contas positivas, das ordens positivas e negativas que estão abertas na conta, que estão lá variando o valor. No momento está algo em torno de 11.125, 11.130. Então, esse saldo aqui inicial com o lucro já realizado, dinheiro que a gente já colocou no bolso, né? A gente considera então que ele dá um volume disponível para a gente abrir novas ordens de até 1,04 ou 104 ordens de valor mínimo, né, de 0,01 centavo. Hoje, como é que a gente está a nossa conta? A gente está usando cerca de 70% do volume disponível dessas ordens. A gente tem 60 ordens abertas que representam um volume de 0,70 de tamanho de lote, porque a gente tem ordens de 0,1 centavo, 0,2 centavos, 3 centavos e tal. Aí, já passaram 13 semanas, mais ou menos 3 meses do início da conta, onde a gente tem, obviamente, a gente trabalha sem stop, a gente tem uma taxa de acerto de 100%. O crescimento total da conta está em torno de 4,6%, o que representa um desempenho de mais ou menos 1,6% de lucro, de crescimento ao mês. Com relação ao risco, a gente teve um rebaixamento máximo, né? Assim, onde a gente teve o momento que a gente teve ordens negativas no maior volume contra a gente, né? O rebaixamento máximo chegou só a 5%. Então, isso aqui mostra o caráter de risco de baixo risco ou risco moderado, né, para a estratégia. O que a gente espera para 2021? A expectativa é que em 6 meses a gente esteja fazendo um desempenho de mais ou menos 3% ao mês e em até um ano, ou no final de 2001, um ano e 3 meses aí, a gente consiga estar tendo um desempenho de mais ou menos 5% ao mês. Por que eu espero essa melhora no desempenho se a gente está tendo só 1,6% ao mês agora? Porque a conta é muito nova ainda, né? Ela ainda está amadurecendo. A gente agora que vai começar a ter ordens, como a gente trabalha com alvos longos, né? Alvos para 2 meses, 3 meses para serem atingidos ou até mais. Na maioria das ordens, a gente tem ainda não tem tantas ordens com alvos semanais mais curtos. Então, o que acontece? A gente está num momento que a gente está só abrindo ordem. A gente ainda não começou a ter né, ainda não entrou num ciclo de reposição, da gente ter, ao mesmo tempo que eu estou abrindo ordens, eu já tenho ordens de outros pares que estão chegando no alvo, né? Eu vou ter daqui a 6 meses mais ou menos, eu vou começar a ter esse rodízio, né? Ao mesmo tempo em que eu vou estar tendo uma ordem chegando no alvo, depois de alguns meses, eu vou estar abrindo ordens novas em outros pares, eu vou ter ordens caminhando negativas contra mim em outros pares, ordens caminhando positivas a nosso favor em um quarto par e assim vai. Então, à medida que você vai realizando lucro, você vai liberando esse volume de lote para você de novo na margem e você vai podendo abrir ordens novas em outros pares que vão estar em situação mais favorável para novas entradas e tal. Então, a ideia é que a gente imagina que quando a gente estiver chegando nesse
né, e a gente conseguir ter esse ritmo cíclico de reposição de ordens, né, de encerramento de ordens, a gente vai estar fazendo isso mantendo um desempenho entre 3 a 5% ao mês. Tá? Levando em conta o enfoque de risco moderado, né, o nível de agressividade com que a gente lida com as ordens na conta, né, da gente estar fazendo entradas pelo gráfico mensal, esperando os ativos, né, procurando buscar os ativos que estão em topos e fundos históricos, com ordens né, em direção à média central desses pares. Então, a gente fazendo monitoramento da conta só uma vez por semana, gastando 30, 40 minutos em um momento só, em uma vez por semana, e depois passando o resto da semana tranquilo, sem esquecendo a conta de lado e tal. Então, né, é um gerenciamento bem preguiçoso da conta, né? Lógico que se a gente ficasse todo dia, várias horas por dia, mexendo na conta, colocando ordens num gráfico de 30 minutos, alvos mais curtos, etc., a gente podia melhorar esse desempenho. Talvez tentar buscar aí alguma coisa entre 5% a 10%. É possível? Sim, é possível. Mas não é a ideia desse projeto. A ideia desse projeto é o quê? É você levar uma conta de investimento quando você tem outras atividades na sua vida, né? Você não vive para o mercado financeiro, você trabalha, você tem um emprego, você tem seus compromissos, etc. As outras coisas que você quer fazer da sua vida. E ao mesmo tempo, você te mostra uma possibilidade de ter uma alternativa de investimento onde você consegue ter um desempenho melhor do seu capital do que um investimento em renda fixa, né? Mas de maneira com risco moderado, lidando com risco baixo ou risco moderado. E sem você precisar, né, ser um mega expert em análise técnica, né, em gráficos, etc. e tal. Você com conhecimento básico, né, mas com muita disciplina, com muito bom senso, com paciência, seguindo os pilares, como o Willi Heine fala, né, seguindo os 4 pilares do Willi, você consegue sim ter esse desempenho, ok? Vamos dar uma olhada como é que tá. A gente tem o nosso MQL5 da conta, né? Opa, cadê aqui? A gente tem aqui, ó, nosso MQL5, onde a gente tem todo o desempenho da conta. Esse link está disponível na descrição da conta, aí abaixo do vídeo. Aqui ela mostra, né? Tá vendo? Ó, crescimento 4,63, aqui no gráfico ele arredonda já para 5%. Mas a gente pode ver aqui, né, nesse gráfico central aqui, ó, negociações com lucro 100%, atividade de negociação, depósito máximo, ó, rebaixamento, só 5% de rebaixamento, né? Aqui as informações financeiras. Com relação a depósitos, retiradas aqui, você vai ver que eu fiz um erro de transferência de uma conta para outra, mas eu compensei aqui. Você vai ver que a conta realmente iniciou só com $100 iniciais, né, que representa os 10 mil no capital operacional aqui. Aí, você rolando tela para baixo, aqui você vai na primeira aba aqui em conta, você tem todas as posições abertas no momento. Então qualquer um que acessar o link vai ver aqui em quais posições a gente está, né, agindo agora. O gráfico de crescimento da conta, né? Aqui uma relação do saldo em comparação com a média de crescimento aí. E como está o capital líquido da conta. Se você clicar aqui no rebaixamento, você também vai ver esse gráfico aqui que mostra o rebaixamento máximo da conta. Você vê que aqui a gente chegou no pico de rebaixamento, foi aqui em comecinho de novembro, ela chegou a 5%. Né? Aqui o histórico de negociação é onde você vai ver as ordens fechadas. Você vê aqui a questão dos depósitos, transferências da conta e você vê todas as ordens que você fechou, lucro ou prejuízo realizado. Aqui nas estatísticas você tem umas considerações sobre quais os pares em que você tem mais ordens, os que você mais operou, os que te deram mais lucro. Então tem uma série de informações táticas aqui, né, para você analisar na sua estratégia. Umas considerações sobre o risco, né, que de novo ele mostra o rebaixamento da conta. Qual foi a melhor negociação que você teve, o máximo de lucro, né, de vitórias consecutivas, no nosso caso vai ser todas aqui, né? Qual foi a negociação mais fraca que você teve, tal, né? O rebaixamento relativo aqui, né, em relação ao saldo, nós nunca tivemos um prejuízo de saldo, então a gente tira o nosso rebaixamento pelo saldo é zero.
Mas pelo capital líquido, a gente teve esse rebaixamento de 5% aí, né? E aí você tem uma série de outras informações. Aqui tem uma descrição do projeto da conta, né? Cadê? Eu acho que aqui eu não coloco, mas eu até queria fazer uma ressalva com relação a quem assistiu o vídeo inicial lá. A gente faz uma recomendação de abrir a margem na FBS, a conta na FBS com a margem de 1 para 1000, né? Aqui. Mas a gente também comenta que se você vai trabalhar numa conta standard com $1000, seria mais interessante você trabalhar com uma margem menor para você não correr o risco. É uma proteção contra você mesmo, né? Num caso extremo da conta aí, você evitar de quebrar a conta. Se você tiver uma margem menor, tipo 1 para 30, 1 para 50, você vai chegar a um momento em que o limite da margem vai impedir você de abrir novas ordens caso você esteja fazendo muita besteira, né? No caso da 1 para 1000, não, você vai conseguir abrir ordens aqui até quebrar a conta se você quiser, né? O seu saldo vai chegar a zero antes da margem bloquear você. Numa alavancagem de 1 para 30, você provavelmente você ainda vai ter saldo na conta, mas se você estiver fazendo muita besteira, estiver indo muito negativo contra você, se você estiver exagerado numa quantidade de lotes, alguma coisa assim, ou posições muito erradas, né, em relação ao gráfico e tal, você provavelmente vai ficar sem margem, ainda vai ter saldo, mas você não vai conseguir mais colocar novas ordens, porque vai ser bloqueado pela margem. Então, isso funciona como uma defesa para você. Então, para quem está começando agora, foi assistir o primeiro vídeo lá, se você quiser abrir com 1 para 50, que acho que é a margem mínima aqui que a conta Saints da FBS permite, pode ser, não tem problema nenhum, não vai causar prejuízo nenhum nas suas operações. Muito pelo contrário, você vai acostumando a lidar com uma margem que você lidaria se fosse uma conta standard com valor real de $1000, podendo abrir 10 ordens de 1 centavo e tal, né? Vamos dar uma olhada na nossa conta aqui. Ainda com relação à margem, só mais um detalhe, né? Aqui a gente trabalha com uma margem de 1 para 1000, mas a gente trabalha com um saldo operacional aqui na conta Saints, né? Esse aqui de 10 mil e tanto. Ou seja, eu posso abrir até 104 ordens de 1 centavo. Então, assim, isso dá muita flexibilidade de operação para a gente. A gente tem uma capacidade de movimentação estratégica muito grande, né? De poder abrir, o preço foi muito negativo contra a gente tem margem para abrir ordens novas, né? E melhorar o preço médio naquele par, etc e tal. Quando você está trabalhando numa conta standard, você começa com $1000, é um valor pequeno para uma conta standard. Você vai poder abrir 10 ordens, né? Na proporção que a gente recomenda de uma ordem de 1 centavo para cada $100 de saldo, que é o que a gente usa aqui. Se você considerar isso numa conta standard, com $1000, você só vai poder abrir 10 ordens. Então você não tem muita margem para erro, né? Se você uma ordem errada lá, né, nessa condição, é o equivalente a eu colocar 10 ordens ruins aqui. Então, assim, você tem menos flexibilidade de manobra. Então, nesse caso, essa relação da margem é mais importante, né? Aqui ela chega a ser indiferente, porque desde que você siga os parâmetros da estratégia, você vai ver que a margem vai estar sempre muito favorável para você, né? Mas seria interessante você trabalhar com a margem menor para já se acostumar, sendo que o objetivo é no futuro você transferir essa expertise toda aqui para uma conta standard e lidar com valores maiores, né? Ok? Então vamos lá. Aqui na nossa conta a gente vai ver que, né, os valores repetem o que a gente viu lá no nosso MQL5. A gente tem ordens flutuantes aqui que estão, vamos ver as que estão com maior lucro aqui. Eu tenho ordens abertas aqui dando 60, 50, acima de 40 e tal, e eu tenho ordens negativas aqui também até 30, 40, 50 e tal. Como hoje é o primeiro dia, a gente só teve a abertura do mercado asiático ainda, né? Agora no começo do ano, depois de um feriado mais longo. Então, eu prefiro ficar um pouquinho de fora agora, não entrar ativamente com nenhuma ordem aqui, não tomar nenhuma decisão. Deixa o mercado digerir um pouquinho a movimentação toda aí do feriado, no começo do ano, né? E vamos ver o que acontece. Por exemplo, vamos puxar aqui o dólar australiano contra o dólar canadense aqui. Como é que a gente está? No gráfico mensal,
a gente está vendo aqui, ó, que ele está obedecendo essa tendência de baixa, né? Ele tocou, testou a tendência de baixa, né? E cadê? E deu uma segurada ali. Então, assim, dependendo, você vai encontrar em alguns indicadores, você vai ver uma indicação de venda, você vai, a gente está vendendo dólar australiano, dizendo que ele caiu contra alguns pares e tal, né? Vamos olhar no diário aqui, tá vendo? Ele tocou lá o extremo da banda de Bollinger, deixou esse doji aqui, um pavio enorme aqui que ele devolveu, né, de ontem, mas o mercado estava fechado, né? Era domingo, era feriado, né, cara? Então, isso daqui é o que? É resultado da realização dos negócios, dos contratos, expectativa, né? Assim, as cotações continuam flutuando aí, independente do mercado estar fechado, para a gente operar, né? E agora aqui a gente está vendo, né, um momento de indecisão aqui. Então, eu não acho ainda que o dólar australiano vai começar a derreter aqui frente a outros pares, né? Tem uma queda muito grande. Pode acontecer. Olha lá nas últimas horas. Olha a sequência de barras negativas que a gente teve. Mas eu acho que é muito cedo ainda. A não ser que você lide com gráficos menores, ordens mais curtas, que não é o nosso caso aqui, você vai considerar essa movimentação. Para mim, eu prefiro continuar olhando aqui para o gráfico mensal. Eu vejo que ele está trabalhando um pouco acima da média de 200. Ele, né, se eu fosse olhar aqui, eu não faria compra porque ele já passou dessa região central, né? Então, mas eu até acredito que ele possa romper essa linha de tendência de baixa e buscar esses topos maiores ali. A gente fala, pô, Marcelão, aí você compra aí para colocar um alvo para 1.04? Cara, se eu estivesse fazendo operações com stop e ele me desse um sinal confirmado de rompimento dessa linha de tendência de baixa aqui, eu faria uma compra com stop aqui pro alvo lá em cima. Só que não é o nosso caso aqui, a gente não opera com stop, né? Então isso daqui está fora do parâmetro que a gente considera para conta. O que eu prefiro aqui é esperar ele chegar, né? Daqui a alguns, sei lá, semanas, meses, o preço chegar nessa região aqui, e daí aqui ele me dá uma indicação de venda querendo voltar para essa região onde ele está hoje. Aí eu prefiro vender lá em cima com alvo para cá, ao invés de comprar aqui com um alvo lá para cima. O risco dele ficar negativo contra mim é muito grande agora, né? Então eu prefiro ele definir o jogo. Se ele vai voltar a descer de novo e vir testar esse fundo outra vez, aí a gente, né? Se ele vai testar esse fundo aqui outra vez, aí a gente entra comprado aqui embaixo, com alvo para o meio. Essa é a ideia, né? Eu não sou analista, não posso dar recomendação de compra ou venda, né? A gente está aqui comentando sobre possibilidades, mais sobre uma questão de estudo, né? Vamos ver, por exemplo, Audi contra um CHF. A gente está vendo aqui, contra o franco suíço, que ele testou fundos, né? E a gente trabalha o quê? Colocando alvos para a direção central, mas para o meio, para a região da média de 200 tal, né? Aqui no gráfico mensal. Então, é assim que a gente vai levando a conta. De qualquer forma, eu vou esperar um pouquinho o mercado meio, né, definir algumas movimentações, talvez entre hoje e amanhã, e aí depois disso vou fazer as movimentações da semana nela. Mas é isso aí. É um ótimo 2021 para todo mundo. Vou continuar mantendo o gerenciamento dessa conta no mesmo ritmo, tentando gastar aí 30, 40 minutos uma vez por semana, esse gerenciamento preguiçoso da conta, e buscando a gente entrar nesse ciclo de reposição de ordens para tentar manter um desempenho entre 3 a 5% ao mês. Né? Se a gente conseguir fazer isso por um ano e meio, e se a gente conseguir passar bem por vários eventos diferentes do mercado aí, a gente vai vendo que pode ser à medida que a gente for se sentindo seguro, a gente vai vendo que a gente pode transferir essa técnica para uma conta standard com valores, né, valores financeiros maiores, né, tipo uma conta standard com 1.000, 2.000 ou 3.000 dólares, sei lá, por exemplo, uma conta com 3.000 dólares standard, você vai poder abrir 30 ordens de 1 centavo. Já te dá bastante capacidade de movimentação, né? Então,
você já tem que ter um pouco mais de conhecimento. Você abrir uma conta com $1.000 numa conta standard, você só vai poder abrir 10 ordens de início. Então, isso te dá pouca margem de erro, né? Então, é legal você poder praticar aqui na conta Sentes, poder lidar com 70 ordens, 60 ordens, né? E onde o seu risco financeiro é muito pequeno, né? Se você fizer muita besteira, causar um desastre aqui, tiver uma perda total, né? É um financeiro que não vai falir você, né? Ou que você pode recuperar com um pequeno depósito, você pode recuperar uma porcentagem muito grande da sua margem, né? Se deposita mais $100, você dobra a margem da conta, você praticamente resolve qualquer problema que você tenha, de ordens erradas que você tenha causado e tal. Agora a gente está falando de uma conta de $1.000, você já não pode ficar, né, brincando de aprender ou fazendo testes, né, com capital já mais significativo, né? A ideia não é essa, né? Então, agora numa conta em que você só vai poder abrir 10 ordens, é legal você já ter tido pelo menos aí um ano, né, um tempo de experiência, ter passado por vivências diferentes no mercado, né, por ocorrências diferentes, e para ter mais um repertório melhor de ferramentas, tal, né, dominar mais, né? Vai estudar análise gráfica, análise fundamental, vai aprender a acompanhar as notícias, vai, né, vendo quem são as pessoas interessantes no mercado financeiro, que vale a pena ler os twitters, ouvir os comentários, ver os vídeos do Instagram. Recomendo, segue o William Heine. Mesmo se não quer abrir conta na W7, na corretora dele, não tem problema. Liga no Instagram, ouve toda semana ele está publicando algum vídeo. Dá uma olhada nas pessoas que seguem ele, que acompanham, que comentam nos comentários dele. Tem muita gente ali que opera contas de fundo PAN na W7, tem outros traders que operam da mesma maneira que ele, né? E vem participar da comunidade da galera que opera sem stop aí, você vai descobrir que você vai ver que é um caminho bem interessante. Então é isso aí. Ótimo 2021 para todo mundo.